Olá, amados irmãos, estamos dando início à nossa última lição do livro de Jeremias na Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista em Santa Teresa. Então chegamos ao final, lição 18, a invasão, parte 2. O irmão Eduardo deu início à parte 1, então eu encerro na parte 2, como também seja, aqui está sendo a última lição do livro de Jeremias. Um livro assim abençoador, tenho certo que falou ao seu coração e também falou ao meu coração. Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos pedir a direção dele para esta lição. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos a oportunidade de o Senhor nos concede nesta hora de estarmos assim voltados para a tua palavra, no estudo, na reflexão, ó Pai, sobre o livro de Jeremias, nessa última lição. Fala aos corações dos amados irmãos, amigos, que estarão ao alcance, Senhor, desta gravação, desse estudo. Fala também ao meu coração. Perdoa os nossos pecados. Assim oramos, no nome de Jesus. Amém. Então, lição 18, a invasão, parte 2. Nós vamos estar lendo os versos, os textos, e assim também comentando a partir dos subtemas da lição, que, repito, o tema principal é a invasão, parte 2, a nossa última lição, a lição da Escola Bíblica Dominical, baseado no livro de Jeremias. Para tal, convido você a abrir a sua Bíblia em Jeremias capítulo 39. Jeremias 39, estarei lendo do verso 1 ao verso 18. Então, Jeremias 39, do 1 ao 18. O tema desse capítulo fala: Nabucodonosor toma Jerusalém e livra Jeremias. No ano 9 de Zedequias, rei de Judá, no mês 10º, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém e a cercaram. No ano 10º de Zedequias, no 4º mês, aos 9 do mês, se fez brecha na cidade. E entraram todos os príncipes do rei da Babilônia, e pararam na porta do meio, as quais eram Nergal-Sarezer, Zangar-Nebo, Zazerquim, Rabi-Saris, Nergal-Sarezer, Rabi-Mag e todos os outros príncipes do rei da Babilônia. Verso 4. E sucedeu que, vendo Zedequias, rei de Judá, e todos os homens de guerra fugiram. Então saíram de noite da cidade pelo caminho do jardim do rei, pela porta dentre dois muros, e saiu pelo caminho da campina. Mas os exércitos dos caldeus os perseguiu, e alcançaram Zedequias nas campinas de Jericó, e prenderam e fizeram ir a Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Ribla, na terra de Amate, e ali o rei da Babilônia o sentenciou. Verso 6. O rei da Babilônia matou os filhos de Zedequias em Ribla à sua vista. Também matou o rei da Babilônia todos os nobres de Judá. E arrancou os olhos de Zedequias e atou com 2 cadeias de bronze para levá-lo à Babilônia. E os caldeus queimaram a casa do rei, as casas do povo, derribaram os muros de Jerusalém, o resto do povo que ficara na cidade, e os rebeldes que se iam passado para ele, o resto do povo que ficou, levou Nebuzaradã, capitão da guarda, para a Babilônia. Verso 10. Mas os pobres, dentre o povo, que não tinham nada, deixou Nebuzaradã, capitão da guarda, na terra de Judá, e deu-lhe vinhas e campos naquele dia. Verso 11. Mas Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia ordenado a ser Jeremias a Nebuzaradã, capitão dos guardas, dizendo: Toma e põe sobre eles os olhos, não lhe faças nenhum mal. Antes, como lhe te disser, assim procederás para com ele. Deste modo, Nebuzaradã, capitão dos guardas, ordenou a Nebuzazban, o nome difícil, Nebuzazban, Rabsares, Nergal-Sarezer, Rabi-Mag e todos os príncipes do rei da Babilônia. Verso 14. Mandaram retirar Jeremias do átrio do guarda e o entregaram a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, para que o levasse à sua casa, e ali ficou entre o povo. Ora, verso 15, vindo Jeremias a palavra do Senhor, estando ele ainda encerrado no átrio da guarda, dizendo: Vai e fala Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Eis que trarei as minhas palavras sobre esta cidade, para mal e não para o bem, e se cumprirão diante de ti naquele dia. A ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não será entregue nas mãos dos homens perante cuja face tu temes, porque certamente te salvarei, e não cairás espadas, mas tua alma terá por porquanto confiastes em mim, diz o Senhor. Então,
a hora terrível chegou. A hora terrível chegou em Judá, a cidade sitiada, a cidade de Jerusalém nas mãos dos caldeus, como havia o profeta Jeremias havia profetizado, em que as pessoas elas tinham, né, não queriam acreditar, não queriam dar ouvido à voz de Deus, buscavam, né, uma outra forma, outras vozes que não fosse a voz de Deus. Estavam eles resistentes, eles não queriam, né, de alguma maneira ceder, se entregar a Nabucodonosor. E aí, sempre, né, tentando escapar das consequências das suas decisões, né, Zedequias, o que acontece? Ele foge com seus príncipes. E mais o exército de Nabucodonosor alcança, persegue Zedequias ali perto de Jericó e o prende, leva ele lá para a cidade de Ribla e decreta a sentença. E aí condena, né, a morte os filhos dele. Eles morrem à vista de Zedequias e então ele lá em Ribla os seus olhos são furados. Então ele fica preso na Babilônia. E é interessante nesse capítulo que nós acabamos de ver que Jeremias foi poupado. Jeremias não foi preso, não foi levado a cativo. O rei deu oportunidade a ele de ele escolher aonde ele ficaria. Jeremias preferiu ficar ali, juntamente com os seus, né, parentes, amigos na sua cidade, em Judá. Ele não quis ir para a Babilônia. Certamente, né, ali ele estaria também indo ali como um rebelde, né, como aquele que ora estava ligado a Nabucodonosor, quando não, ele estava ali falando da parte de Deus, né, a respeito da invasão de Nabucodonosor, a respeito da invasão, né, de Babilônia em Judá. Então, Nabucodonosor dá uma ordem para que Jeremias, né, fosse tratado bem. Então, diz aqui o texto, né, que ele toma o trato bem, não lhe faça mal algum, mas como ele te disser, assim procederás para com ele. E para que ele fosse libertado e se preferisse, ficar com o governador, nomeado por Nabucodonosor, Gedalias, e, ou quisesse ir também para a Babilônia. Mas, e certamente Jeremias, se fosse para a Babilônia, ele seria bem tratado. Mas o Jeremias preferiu ficar. O fato é que Jeremias não se coloca a favor dos caldeus. Ele apenas foi um porta-voz da mensagem de Deus contra Jerusalém. O conselho era desertar, né, para os caldeus, visando favorecer, podia, né, as pessoas entenderem que ele, desertando ou indo para a Babilônia, as pessoas pudessem entender que ele estava aliado a Nabucodonosor. Não, ele apenas foi um porta-voz da mensagem de Deus. E assim, né, ele preferiu ficar ali com o seu povo. Mas as pessoas olhavam Jeremias com outros olhos a partir da sua profecia. A consequência desastrosa, né, para a nação de Judá, ela aconteceu assim, lá por volta do ano 586, 586 AC. Mas aí a consequência foi desastrosa para a nação. Então, 8 anos antes dessa invasão, né, o chefe da guarda, Nabucodonosor, ele queima o palácio, o templo, e leva todo o metal precioso para Babilônia. Então, havia toda uma 8 anos depois, né, não 8 anos antes. Né, então, a consequência foi tão desastrosa que após 8 anos, né, do ano 586 ou 586 AC, Nabucodonosor, o chefe da guarda Nabucodonosor, queima o palácio, o templo, leva todo o metal precioso para a Babilônia. E além disso, 12 anos de dominação de Nabucodonosor levou para a Babilônia por cerca de 4.600 pessoas, entre líderes e artesãos.
Então, ainda que tenha matado alguns nobres de Judá, Nabucodonosor, né, ainda leva 4.600 pessoas, entre líderes e artesãos, para Babilônia. E ao levar o restante de Judá para o cativeiro, os caldeus deixam os mais pobres na terra. Não interessa para a Babilônia ter essa classe de gente ali no meio deles. Todavia, os poucos que são deixados ficam submetidos a uma autoridade instituída por Babilônia. Então, o governador instituído lá por Nabucodonosor, o nome dele é Gedalias, e ainda há representantes da autoridade do poder da Babilônia. Mas há um ato de rebeldia ali, né, diante do governo de Gedalias, colocado ali por Nabucodonosor. Quero ler com você, então, Jeremias 40. Jeremias 40, verso de número 1. Então, Jeremias 40, verso 1. Eu vou ler um pouco até mais um pouco. Vou ler até o verso de número 4. Até o verso 5. Até o verso 5. Então, Jeremias 40, do 1 ao 5. Diz assim: a palavra veio a Jeremias da parte do Senhor, depois que Nebuzaradã, capitão da guarda, o deixou ir de Ramá, quando tomou, estando ele atado com cadeias no meio de todo os do cativeiro de Jerusalém e de Judá, que foram levados cativos para a Babilônia. Porque o capitão da guarda levou Jeremias e disse: o Senhor teu Deus pronunciou este mal contra este lugar. E o Senhor trouxe, e como tinha dito, porque pecaste contra o Senhor e não obedeceste a tua voz, pelo que vos sucedeu tudo isso. Verso 4. Agora, pois, eis que soltei hoje das cadeias que estavam sobre as tuas mãos. Se te apraz a vir comigo para a Babilônia, vem, e eu te velarei por ti. Mas se não apraz vir comigo para a Babilônia, deixe de vir. Olha toda essa terra diante de ti, para onde parecer bom, arreta os teus olhos, e vais para ali, e vai. O verso 5. Mas como ele ainda não tinha voltado, disse-lhe: volta a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a quem o rei da Babilônia pôs sobre a cidade de Judá, e habita com ele no meio do povo, ou para qualquer outra parte te aprouver ali. Vai. E deu-lhe o capitão da guarda sustento para o caminho e um presente, e o deixou ir. Então, Jeremias, nesses versos aqui, ele teve uma liberdade de escolher, né, qual lugar que ele ficaria. Mas no capítulo 41, né, surge uma pessoa de nome de Ismael, da família real lá de Zedequias, que se revolta contra o governador Gedalias. E ele então, ele trama um motim, né? Ele vai até Gedalias, ali se hospeda, Gedalias hospeda ele, mas ele mata Gedalias e ele foge. Então, no capítulo 41, assassinato de Gedalias. Sucedeu, porém, no mês 7º, que veio Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, de sangue real, os capitães do rei, a saber, 10 homens com ele, a Gedalias, filho de Aicão, a Mispa. E eles comeram pão junto em Mispa. Eles não estavam em Jerusalém, Gedalias estava numa outra cidade, era um local onde ele estava governando. E o verso 2 de Jeremias 41. Jeremias 41, agora, verso 2. E levantou-se Ismael, filho de Netanias, com 10 homens que estavam com ele, e feriram Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a espada, matando assim aquele que o rei da Babilônia havia posto sobre a terra. Muita coragem desse Ismael se revoltar com Nabucodonosor, que estava tomando todas as nações. Então, ali, Ismael quis vingar, né, o rei, né, Zedequias, seu parente, bem como também toda a nação, e assim mata Gedalias. Então, a guerra traz o quê? Confusão. E, amados irmãos, nós queremos também trazer um pouco daquilo que possa servir de ensinamento para nós. Quando nós não aceitamos determinadas situações, e aí, ao invés de nós aguardarmos a ação de Deus, por nossa preocupação, ansiedade, pela impulsividade, nós acabamos ainda levando e trazendo mais confusão. Até que ponto nós devemos esperar o Senhor agir? Até que ponto nós devemos esperar que o Senhor possa
dar uma nova oportunidade, uma nova chance, uma porta aberta. Então, até que ponto eu tenho esperado, eu tenho me calado diante de uma calamidade, diante de uma situação, a não ser orar, a não ser clamar, e às vezes ficamos tão desesperados que queremos resolver, queremos ajudar a Deus, queremos resolver da nossa maneira. E Gedalias estava, Ismael estava pensando que poderia trazer ali uma solução, mas ele trouxe mais confusão. Então não é de estranhar que, apesar da ordem para libertar Jeremias da prisão, entregá-lo a Gedalias, ele se encontre entre os presos em Ramá. E de alguma forma o profeta aparece preso até que o chefe da guarda, Nabucodonosor, o põe em liberdade. Então, voltando aqui um pouco, né, de Jeremias, ele ali foi preso, mas ali o chefe da guarda, Nabucodonosor, põe ele em liberdade, conforme nós já lemos, e dada então a oportunidade de Jeremias escolher para onde ele quisesse estar. Então, a prisão foi para a Babilônia, com proteção que o general oferece, ou voltar a Judá e ficar com Gedalias. Mas o profeta, ele tem dificuldade de escolha e seria muito difícil resistir em Babilônia. Nós falamos isso bem lá no início, né? Em que o seu povo considera ele como o traidor. Então, ele tem a oportunidade de ficar lá em Judá. Jerusalém não tinha condições suficientes para abrigar o novo governo, e Gedalias, né, com sua liderança, instalam em Mispá. E para lá então Jeremias se dirige. Com a volta da paz, muitos fugitivos também voltaram à terra. Uns tinham ido à terra de vizinhas, fugido logo nos primeiros sinais de guerra, e outros, né, que aí depois, com o governo de Gedalias, voltaram, e outros, principalmente do exército, escaparam das lutas nos campos para se esconder, e pouco a pouco todos estavam voltando à terra, agora vazia, para restabelecer-se ali junto ao novo governo da Babilônia através de Gedalias. Mas nem todos voltaram com o mesmo propósito. E aí nós falamos aqui, nós lemos lá em Jeremias 41, que houve ali um homem, né, nome de Ismael, que mata Gedalias. Então, entre aqueles que voltam para ajudar, está Ismael. E não é clara a sua motivação, mas pode ser uma ambição pessoal. Eu creio que seja uma vingança, já que ele faz parte da família real. Poderia também ser uma questão de ciúme, pode ser, né? Mas de alguma maneira, entendo também ser uma questão de raiva, né? De não aceitação por aquela nova situação em Jerusalém, nova situação em Judá. Mas Gedalias não quis acreditar. Então Ismael vai até ele, até Gedalias. Gedalias o recebe bem e oferece ali, né, aos hóspedes comida, mas Ismael ele trama e mata Gedalias. Então Gedalias não quis acreditar que Ismael oferecesse qualquer perigo e pagou o preço por não dar atenção também aos conselhos que recebeu. Ismael leva o fim o seu plano, mata Gedalias e os representantes da Babilônia que estão junto a ele. E além disso, o assassino, né, Ismael, tenta levar o resto do povo para a terra de Amon. Mas aí aparece Joanã, que não pôde evitar o assassinato e consegue impedir Ismael. Depois os irmãos podem ler o capítulo 41. Então Joanã, mesmo que não podendo evitar o assassinato, ele consegue impedir Ismael de levar o resto do povo para a terra de Amon. A terra que emana leite e mel vira uma terra sem lei. Então, até que ponto nós estamos aguardando da parte de Deus a solução para essa questão tão turbulenta que às vezes passamos? E nós precisamos tomar todo o cuidado no momento de dificuldade, no momento de situações difíceis, até que ponto as nossas ações, nossas atitudes podem ajudar ou, de alguma maneira, ainda piorar a situação. Então, agora o povo, né, diante da situação, estava pensando em fugir para o Egito. Mas o Egito, novamente, pois eles estavam temendo agora a ira de Nabucodonosor. Nabucodonosor, ao receber essa notícia, claro que ali estaria entrando, né, em Mispa e procurando ali os assassinos, né, do governador que ele havia colocado ali.
e o povo então pensa fugir para o Egito. E daí então, apesar do povo, aí o povo consulta Jeremias, mas mesmo assim eles são rebeldes, eles não atentam para a voz do Senhor, que é a rendição ali de Nabucodonosor. E o povo então é rebelde e não só foge para o Egito contra a vontade de Deus, mas também leva Jeremias. Eles levam Jeremias e Baruque, seu escriba. E então são levados, né, para o Egito contra a sua própria vontade. Além disso, segundo a palavra de Deus, de nada adianta de fugir de Nabucodonosor, que em breve chegará também o fim do Egito. Ele também chegará no Egito, ele também tomará o Egito. Mas o povo, ao invés de se render, eles então tomam essa atitude. E aí, em Jeremias 30, nós vemos assim Deus falando sobre um futuro de Israel, sobre um novo concerto que Deus traria para Israel, que Deus traria para o seu povo. E vamos lá então, Jeremias capítulo 30. Jeremias 30, e vamos ler alguns versos acerca do futuro de Israel, acerca do futuro de Jerusalém, de Judá, Deus trazendo um novo concerto para o seu povo. Então, Jeremias 30. Palavra da parte do Senhor que veio Jeremias dizendo: assim fala o Senhor, Deus de Israel, dizendo: escreve no livro todas as palavras que tenho dito, porque eis que vem dias o Senhor, em que farei tornar do cativeiro o meu povo de Israel e de Judá, diz o Senhor, e torná-los a trazer a terra que dei a seus pais, e a possuirão. E essas palavras que disse o Senhor acerca de Israel e de Judá. Verso 5. Assim diz o Senhor: ouvimos uma voz de tremor, de temor, mas não de paz. Perguntai, pois, e vede um homem de dores de parto, porque, pois, vejo a cada homem com as mãos sobre os lombos, como que está dando a luz? Porque se tem tornado macilentos todos os rostos? Ah, porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será salvo dela, porque será naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço, e quebrarei as tuas ataduras, e nunca mais se servirão deles os estranhos, mas servirão ao Senhor, seu Deus, como também a Davi, o seu rei, que lhes levantarei. Verso 10, Jeremias 30, verso 10. Vou ler até aqui o verso 10. Não temas, pois tu, meu servo Jacó, diz o Senhor, não te espante, ó Israel, porque eis que livrarei das terras de longe, e a tua descendência da terra do seu cativeiro, e Jacó tornará e descansará, e ficará em sossego, e não haverá quem o atemorize. Deus traz uma palavra para o povo levado cativo para a Babilônia, de um novo tempo, de um novo concerto. E esse concerto não está apenas limitado à nação, né, de Judá. E aí já é também uma mensagem profética. E esse tempo que não será mais um tempo de angústia, não será mais um tempo, né, de prisão. Deus assim anuncia nesse capítulo 30 a libertação. Então Deus libertará o povo de Judá, que voltará à sua terra prometida. Então fala de um novo Jerusalém, ou melhor, de uma nova Jerusalém, que será construída e seus habitantes viverão em paz. Mas o futuro, diz aqui a lição, promete mais do que a restauração de Israel na sua terra e o castigo dos seus opressores. Esse será um tempo glorioso, com o rei ideal, descendente de Davi, reinando em justiça. Para tanto, haverá uma nova aliança estabelecida com o povo escolhido. E, como diz aqui também a lição, é lógico que Jeremias descreve essa nova aliança em termos nacionais, né? Focado ali em Judá, focado em Israel, semelhante às condições da primeira aliança. Quando o profeta fala de Israel, sua libertação e o estabelecimento da terra de Canaã, como expressão de bênçãos de Deus na era messiânica, temos também que compreender isso à luz do Novo Testamento. O novo Israel de Deus, em que nós ali fala de Davi e nós nos referimos a Jesus Cristo como rei. Então, o Israel de Deus não está limitado apenas à descendência carnal de Abraão. Lá em
Romanos 9, 6, 8, fala desse novo Israel. Então depois você pode ler Romanos 9, versos de 6 a 8, que fala sobre esse novo Israel, né, que o Senhor também traz esse novo conserto, traz essa restauração, traz essa libertação. Assim, a volta do cativeiro de Babilônia é vista num contexto maior, simbolizando a libertação que o Messias fará, que o Messias trará. E esse Messias é Jesus Cristo, o Senhor. Quero declarar para a sua vida. Seja lá quais forem as amarras, as trancas, as prisões, seja lá quais forem as situações pelas quais você se encontra preso, limitado, em nome de Jesus. Você pode clamar em nome de Jesus, porque no sangue de Jesus há poder para que você possa ser liberto dessa situação e que Deus possa ser com você e que Ele possa realmente quebrar todas as ataduras, todas as situações pelas quais você se sinta angustiado, agoniado, aflito. Que o Senhor, em nome de Jesus, liberte a sua vida, liberte a sua casa, que o Senhor Jesus possa, assim, né, realizar o melhor na sua vida. Diz aqui a lição que essa libertação exigirá uma nova aliança. Então, essa nova aliança se dá agora de uma forma particular. Aliança com Deus não para uma nação, mas uma aliança para o coração individualmente de cada um. As palavras de Deus serão escritas no coração em vez de tábua de pedra. Será uma relação individual, diz aqui a lição, em vez de nacional. Cada um conhecerá por si mesmo a Deus e não haverá necessidade, né, de ensinar os irmãos, conheçam a Deus. E aí, cada um poderá ter a relação pessoal com Deus baseada no perdão do pecado que fará do homem um novo ser. Como é que está a sua relação com Deus? Como que você tem colocado diante de Deus na sua vida? E Deus quer, em todo tempo, trazer a libertação para a vida eterna, mas também a libertação sobre todas as coisas pelas quais não passamos no dia a dia da nossa vida. E Deus quer ter um encontro pessoal conosco, Deus quer ter uma relação mais íntima conosco. Às vezes, quando pensamos, né, em Israel, às vezes também nosso pensamento vai numa igreja e achamos que Deus fala com a igreja, Deus também tem um trato com a igreja, mas Deus quer ter um trato, Ele quer ter uma comunhão particular para conosco. Então, até que ponto nós não podemos basear a nossa fé, a nossa comunhão, a vida nossa espiritual baseado em alguém que possa ser, que a gente possa entender como nossa cobertura? Não, Deus quer ter também um trato individual conosco. E aí Jeremias chega mais perto da mensagem do Novo Testamento, de qualquer outro antes de Cristo. O povo quis responsabilizar seus antepassados pela calamidade que ocorreu. Mas Jeremias afirma que não vale dizer: os pais comeram uvas verdes, os dentes dos filhos se embotaram. Com a nova relação com Deus, cada um é responsável por si mesmo. É maravilhoso vermos que a palavra de Deus, tanto no Novo quanto no Velho Testamento, aponta para o grande Salvador da humanidade, Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí a lição nos fala, terminando, quantas lições incríveis desse livro, da palavra, ela nos trouxe, e diante das profecias sobre o fim de Judá, permeadas e chamadas divinas ao arrependimento, Jeremias busca durante todo o seu ministério que o seu povo volte a Deus. E amados irmãos, eu quero trazer aqui uma passagem que está lá em Jeremias 23, 5 e 6. Dias virão, declara o Senhor, que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo, certo na terra. Em seus dias Judá será salvo, Israel viverá em segurança, e este nome pelo qual será chamado: o Senhor é a nossa justiça. Nós precisamos, amados irmãos, estarmos voltados naquilo que seja a voz de Deus. Eu quero concluir essa lição baseado em tudo que nós vemos aqui no livro de Jeremias, a resistência do povo em ouvir a voz de Deus. Eu quero aqui perguntar a você, eu não posso terminar essa lição, eu não posso terminar essa série de lições da Escola Bíblica Dominical baseada em Jeremias sem perguntar até que ponto você tem resistido à voz de Deus. Até que ponto você
tem buscado outras formas de sair dessa situação, de sair de questões, de problemas da sua vida, que não seja ouvir a voz de Deus. E tudo isso aconteceu, Deus anunciou que Judá seria invadido, seria tomado, mas o povo não quis então acreditar. Eles buscaram, né, através, né, até mesmo dos falsos profetas, sacerdote, rei, fugir daquilo que fosse a sentença de Deus. Nós precisamos aguardar em Deus, seja lá qual for a permissão de Deus que venhamos passar. Mas eu quero dizer o seguinte: Deus tem o melhor para nós. E se nós estamos passando por um momento difícil, foi permissão de Deus. Mas uma coisa eu quero dizer: nós não estamos sozinhos. E aí, diz a palavra de Deus, né, para encerrar, que é uma palavra de Deus assim maravilhosa, em Jeremias capítulo 29, verso 11 e verso 13. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, plano de fazê-lo prosperar e não lhes causar dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Olha só que passagem maravilhosa da parte de Deus. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Amados irmãos, amados amigos, está na hora de voltarmos para Deus. Que hoje, né, nesta lição, toda resistência à voz de Deus seja quebrada em nome de Jesus. Seja um tempo de voltar para Deus, porque Deus tem plano de prosperidade. Deus tem plano bom, ainda que eu esteja passando nesse momento uma dificuldade, mas é um plano dele, de que ele possa, através dessa situação, trazer a sua bênção, trazer a sua libertação, trazer um novo tempo, e que haja assim um novo concerto, que nós possamos voltar a esse primeiro amor. Deus em todo o tempo nos convida a um concerto de proximidade com Ele, de compromisso com Ele, de intimidade com Ele, e de não fugirmos das situações e não buscarmos a solução por nós mesmos, mas esperarmos nele. Até que ponto você tem esperado no Senhor? E que essa palavra, né, toda essa lição, né, em que o povo de Judá, que nós vimos aqui através do profeta Jeremias, que resistiu à voz de Deus, nós não venhamos também fazer e ir pelo mesmo caminho, de fugir daquilo que seja o que Deus tem para nós, e que de fato nós possamos nos render a Ele. Haja uma rendição do nosso coração, e que Deus possa te abençoar, e que você possa de fato, né, viver novos dias na presença de Deus, seja lá quais forem as situações que você esteja vivenciando hoje. Mas Deus tem plano de bênção, de prosperidade para você. É importante que você possa entender que não está sozinho, e não busque outra e fugir para o Egito, fugir para uma outra cidade, uma outra situação que não seja a direção de Deus, a vontade de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por essa lição. Obrigado, Senhor, por todas as lições do livro de Jeremias. Nós te louvamos também pela vida do pastor Marcelo, que pôde escrever todas essas lições, e as lições falaram aos nossos corações. Obrigado, Pai, obrigado. E em nome de Jesus, toda resistência à tua palavra, à tua voz, caia por terra em nome de Jesus. Traz, Senhor, assim, novos dias, Senhor, para os teus servos. Ó Pai, e que nós possamos nos aproximar mais de Ti, e que assim possamos ouvir mais a Ti. Ó Deus de amor, traz novos dias de comunhão para contigo. Gratos somos, ó Pai, pela EBD, e agora numa nova lição que está chegando, que o Senhor também abençoe, ó Pai, a todos aqueles que são alunos, sejam eles presenciais, ou também alunos aqui nesse momento virtuais da Escola Bíblica Dominical. Abençoe o teu povo, abençoa todos, pois aquele que esteja ao alcance desse estudo. Nós assim oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus seja com você. Está chegando aí um novo estudo, que você possa se apropriar também, e assim participar da Escola Bíblica Dominical, que é uma bênção. Deus te abençoe, até o próximo encontro, até lá.